Hoje é o dia de falar como influenciar outras mulheres. Vem comigo. Então, gente, para você começar a influenciar, primeiramente você tem que saber sobre o que você vai influenciar. Você vai falar sobre o quê? O que você quer que todas acreditem? Você mesmo acredita nessa causa? Você luta por ela? Ou você só quer ter um microfone ou uma voz para falar? Porque uma voz para falar é diferente de influenciar. Influenciando outras mulheres a falar do amor de Deus. Essa é a melhor coisa que existe. A melhor influência que você pode ter na vida de alguém. A primeira coisa que as pessoas vão olhar para você é se aquilo que você fala tem a ver com aquilo que você vive. Porque não adianta você sair falando. Se você não vive aquilo que você fala, você vai influenciar quem? Por exemplo, eu quero influenciar pessoas para vir buscar a Deus de verdade. Você busca a Deus de verdade? Você primeiro sentiu que aquele amor é tão grande, que você não aguenta ficar só em você. Você tem que espalhar para o mundo. As pessoas também precisam sentir aquilo que você sente. Tem essa vibe aí? Um exemplo. Eu quero falar de Deus. Mas vira e mexe eu vivo inconstante com Deus. O que as pessoas vão dar crédito? Se você quer falar de alguém que você ama, você tem que mostrar seu amor por alguém. Como que alguém vai sentir a sua verdade naquilo que você está falando se você não está nem aí, você está falando por momentos? Então daqui você já começa a entender que para você primeiro influenciar, você precisa primeiro viver aquilo que você fala. E as pessoas precisam sentir verdade sobre aquilo que você está dizendo. Outra coisa, a influência, ela não está ligado a você implantar coisas na mente de alguém. Quem tem esse poder de plantar coisas na mente de alguém e mudar o coração é o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas começam a dizer e acham que vai dar resultado. Você não deve estar semeando nada esperando resultado. Quem faz a obra é Deus. O seu papel é só falar. É só levar a palavra, só isso. Para florescer, você tem que estar ligado a uma coisa também. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Você não tem que ficar esperando resultado. Pessoas que você vai semear na vida dele e ele não vai falar. Ele vai aceitar Jesus na casa dele, você nunca vai saber. Porque não é sobre você. Você tem que entender que você só é a ferramenta. Deus é que trabalha, sabe? Não é a gente que tem que trabalhar em nada. Nosso papel é só levar a mensagem. Precisa ter autoridade sobre aquilo que você fala. Você não pode simplesmente falar o que dá na mente. Você tem que falar sobre a autoridade de Deus e sobre aquilo também que você já viveu. Tem pessoas que, por exemplo, não têm autoridade para falar sobre determinado assunto. Nunca passou por aquilo, ou tá falando porque tá na moda, ou porque nunca alguém sentou com ele para ele conversar, ou nunca presenciou o assunto. Mas tá falando porque acha interessante falar, porque virou moda e precisa ser ouvido. Quando na verdade não é isso. Para você falar de alguma coisa, você tem que ter autoridade para falar sobre isso. Não é simplesmente falar de uma coisa que você não domina. Porque senão você vai passar vergonha. Por exemplo, Priscila, eu quero muito ser uma influencer digital. Aqui no Facebook, no Instagram, no TikTok, sei lá, em alguma plataforma. A primeira coisa que eu vou dizer pra você é, primeiro, acredite. Acredite no que Deus colocou no seu coração. Não adianta você começar as coisas e parar pela metade. Porque tem muita gente que começa assim, começa a fazer, mas depois começa a olhar e ninguém tá curtindo, ninguém tá vendo, e para. E isso aí já é errado. Você tem que primeiro saber o que você quer de verdade. Você também precisa muito de ter empatia. Se você não tem empatia com ninguém, é muito difícil você conseguir prosperar sendo uma influência. Aprenda a lidar com os invejosos. Os invejosos, eles vão até você, vai até te falar que tá bom, o vídeo tá bom, mas eles não vão curtir, não vão comentar. E se chegar a curtir, vai ser em vídeo de poucas curtidas, que ele vai dar uma curtizinha aqui, vai lá onde que ele acha que não vai ter muita repercussão para falar que tá com você. Quando, na verdade, ele tá morrendo de inveja. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. E se eles não retribuir aquilo que você tá esperando, você, respira. Não mude quem você é por causa de pessoas invejosas. Muitas pessoas que vão falar assim, cara, faz isso. Menina, faz isso. Nossa, vai ficar bom. Quando você começar, a pessoa vai se afastar de você, não vai ver mais os seus stories, não vai ver nada que você fizer. Porque, na verdade, não acredita em você, não acredita que aquilo ali vai evoluir. Não acredita no seu ministério. São pessoas
que estão ali, na verdade é pra gente crescer ainda mais, porque se a gente for olhar esse tipo de pessoa, a gente não sai nem do lugar. E inclusive são pessoas do lado, são pessoas amigas, são pessoas que dizem se importar com a gente, são pessoas que dizem gostar da gente, gostar do conteúdo, mas não vão fazer nada. Não se chateie, não se entristece, não para de fazer nada por causa desse tipo de pessoa. Porque a caminhada, ela é uma constância. Se você começa e você para porque você olhou para o lado, você nunca vai ver o resultado, né? Deus, ele agrada do esforço. Deus, ele se agrada do seu esforço. Sabe o que é interessante? No começo, quando você começa a caminhar, a construir, essas pessoas, elas te criticam, elas debocham de você, elas jogam indireta, elas afastam de você. Pessoas que com você contava, elas vão se afastando, elas vão se distanciando. Ok? Quando elas começam a ver resultado, elas querem colar em você. Porque elas falam assim, cara, ele tem potencial, ele vai longe, deixa eu grudar aqui pra falar que eu estive com ele, eu tava aqui, eu sou amiga dele, sabe? Tem sempre esse tipo de pessoa em qualquer lugar que você for. Se no meio do caminho, Deus começar a limpar pessoas da sua volta. Pessoas que você acreditava, pessoas que te apoiavam vão começar a sumir. É porque até ali ele serviu para andar com você. Dali para lá, Deus está tirando do seu caminho, porque o propósito que você tem, o lugar que você vai chegar, às vezes serviu para aquela pessoa só até ali. Dali para lá, Deus não permite ele te caminhar, porque se ele caminhar com você, ele vai travar o seu ministério. Sabe, gente, Deus me deu a graça de conhecer muitas pessoas. E muitas pessoas, elas entram e saem da minha vida constantemente. E muitas dessas pessoas que eu conheci e que eu conheço tem um desejo de ser uma influência digital. Tem desejo de estar pregando a palavra, estar aqui falando para mulheres, estar aqui ministrando a palavra de Deus, mas tem vergonha. Às vezes é vergonha, às vezes é medo do julgamento, do que as pessoas vão falar. Ai, se fosse olhar para mim, nossa, eu vou contar só um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei a ter essa paixão por Jesus, eu não pensava em fazer nada. Só que a Bíblia vai dizer que a gente não pode parar só em nós, tem que, sabe, jorrar. E daí eu comecei assim, falei, gente, eu não vou ter coragem de entrar na rede social. Aí eu comecei, falei, não, o Espírito Santo de Deus começou a tocar, falou, vai. E assim, tem muitas pessoas mesmo que eu sabia que ia criticar, ia debochar, ia afastar. Beleza, começaram a fazer isso. Alguns eu bloqueei, meus stories, bloqueei. E depois o Espírito Santo de Deus falou, vai lá e desbloqueia. Eu falei, Deus, mas Deus falou, vai lá e desbloqueia. Eu fui e desbloqueei. Aí eu comecei morrendo de vergonha, comecei a fazer uns vídeos. E daí eu tinha muita vergonha, porque os vídeos que Deus me pediu pra fazer, cara, nossa, era constrangedor. Mas aí que tá o segredo, sabe? Não é sobre o que a gente vai fazer que vai dar vergonha, é sobre o que ele tá querendo comunicar na terra. Se a gente começa a olhar o que vai dar vergonha, o que não vai dar, se a gente vai gaguejar, o que a gente não vai, a gente nunca vai fazer nada para Deus, porque o acusador tá sempre em nossa volta, usando pessoas, usando situações para travar o que Deus chamou a gente para fazer. Não, beleza, aí eu continuei devagarzinho, ninguém via, quando vinha uma vez só e nunca mais voltava, e aquilo ali me machucava. Aí eu comecei a fazer assim, ó, vou postar e vou sair daqui. Postava e saía, ficava com vergonha o dia inteiro. Aí de tarde eu voltava, olhava, nossa, só uma pessoa viu, 10 pessoas viu. Eu continuava fazendo. Postava e saía. Aí depois eu falei, cara, eu não preciso disso. Quem for pra ouvir, vai ouvir. Quem não for, vai sair da minha vida de vez. Porque às vezes a gente tem medo de perder pessoas. Mas a gente não tem medo de fazer o que Deus tá mandando, sabe? A gente é muito covarde às vezes. E eu fui fazendo isso, sabe? Hoje em dia, assim, às vezes, não vou dizer sempre, às vezes vem sempre feedback falando, ai, graças a Deus foi bom e tal. E eu fico assim, Senhor, obrigado, porque se eu fosse ouvir a Priscila de antes, sabe? Se eu fosse ouvir o que ia dar vergonha, o que não ia dar, eu não ia sair do lugar. Mas quando a gente entende que não é sobre a gente falar, não é a nossa imagem que tem que prevalecer, mas é a voz de Deus querendo comunicar com o povo, daí a gente esquece o que é a palavra vergonha. Porque qual que é mais vantajoso? Eu ter vergonha dos homens ou chegar ao grande dia e Deus falar, eu tenho vergonha de você. Eu não te conheço porque você me vergonhou e também eu te vergonho. E para finalizar esse vídeo que já tá ficando grande, eu quero dizer para você o seguinte, não tenha medo de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer.
Não importa se vai ser um, não importa se vai ser dois. Vai ter pessoas que vão jogar na sua cara que você tá perdendo tempo. Vai ter pessoas que vão fazer deboche. Vai ter pessoas que vão parar de falar com você, vai te ignorar. Tem de tudo para prosperar no seu ministério, para ser uma bênção no seu ministério. Vai fazer corpo mole, vai fazer cara feia para você, vai te ignorar, vai fazer tudo para não ver você crescer. Mas lembre-se, não é sobre as pessoas. Você tem que continuar sendo você. Você só tem que acreditar naquilo que Deus te chamou para fazer e dar voz ao seu ministério, dar voz ao seu chamado. Acredite no seu chamado. Não vai ser fácil, gente. Começar não é fácil, mas no meio da caminhada Deus vai se revelando. Mulheres, influencia outras mulheres. Você tá vendo que tem uma amiga sua que tá passando por dificuldade, tá passando por situações complicadas, aí você tem uma palavra de Deus para ela, sabe? Deixa Deus te usar. Não fica guardando só pra você, não. Porque às vezes são mulheres que recebem revelação de Deus e fica assim, não vou contar porque fulano vai invejar. Gente, não é sobre a gente ter nada. É sobre a gente ser uma voz profética nessa geração. Não é sobre não é sobre a nossa aparência, é sobre o que Deus quer comunicar com o povo. Pelo amor de Deus, se você não entender isso, vai ser muito difícil Deus começar a te usar. Mentalize. Como você já é agora uma mulher curada, sabe, como você agora já, pelo menos já, talvez não é curada por completo, mas pelo menos já sabe o lugar que você tem que ir. Pelo menos já sabe o que você precisa mudar, pelo menos já sabe o destino, sabe o que precisa ser feito. Por favor, assim como você, tem muitas mulheres aí morrendo, sabe, um dia morrendo, agora você não está mais, mas tem pessoas do seu lado que estão morrendo. Tem mulheres aí que tudo que precisavam, óbvio, coisa que era óbvia, mas ela não se tocou. E você precisa ser a voz de Deus para essa mulher. Pelo amor de Deus, não dá lugar à vergonha, não dá lugar ao medo. Aprende uma coisa, Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar você, Deus quer contar com você. Influencia a mulher. Você precisa ser voz nessa geração, você precisa mudar. Em meio a tantas mulheres toda danada, você foi abençoada para você abençoar. Não precisa só de rede social para você evangelizar, não. Não precisa ser só a rede social para você mudar a vida de alguém, não. Quantas vezes eu já escrevi cartinhas, fiz xerox e saí entregando nas casas, 1h da tarde, no sol torando, e saí entregando nas casas, ninguém ficou sabendo, sabe? E isso foi uma forma de eu curar outras pessoas sem saber do testemunho delas. Então, assim, não precisa ser só rede social, sabe? Você pode entregar cartas, você pode passar perto de alguém e falar Jesus te ama. Isso pode mudar a vida de alguém. Isso pode transformar a vida de alguém. Não é só por os meios, sabe, mais óbvios. Você pode criar estratégia. Você pode colocar uma frase assim, escrever uma frase, escrever dentro uma Bíblia de uma pessoa. Colocar dentro de uma Bíblia de uma pessoa que você vê que está passando por dificuldade. Eu já fiz isso, já escrevi uma caixinha escrito: essa luta que você está passando, em breve vai ter um fim. Simples assim. Deus me pediu para fazer isso. Eu coloquei dentro da Bíblia de uma mulher que eu nem sabia como estava a vida dela. E isso, quando ela viu, eu fiquei de longe observando. Mudou, o sorriso veio, o agradecimento, Senhor, obrigado. Sabe? Então é simples coisa que você pode fazer para mudar a vida de alguém. Não fica esperando meios óbvios, não. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando. Nós somos a voz desse tempo. Nós somos a voz desse tempo. Se você se calar, você vai ver pessoas do seu lado se desmoronando. Não espere ver ninguém, sabe? Você não precisa ser uma pastora, você não precisa ser missionária, você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir a voz de Deus, acreditar e passar para frente, transborde na vida de outras mulheres. Deus te chamou para isso. Se você está ouvindo esse vídeo agora, foi porque é hoje que Deus quer tratar com você. A gente encerra aqui esse intensivão da mulher, mas sabe de uma coisa? Você ouviu tudo que você precisava ouvir para você melhorar como igreja, você melhorar como mulher. E agora o seu papel é passar para frente. Não use essa desculpa que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Não existe limites para quem quer fazer a vontade de Deus. Não existe desculpa para quem quer fazer a vontade de Deus. É só fazer, é acreditar que Deus te chamou, que você foi separado para estar ouvindo isso aqui. Se você está ouvindo isso aqui, foi porque Deus te chamou para você fazer alguma coisa. Você agora não é inocente. Então, a partir de hoje, mulher, se toma postura e vai tratar outras mulheres, vai fazer a obra de Deus. Para com esse mimimi que tem isso e aquilo que te impede. Você agora não é inocente. Vai falar do amor de Deus para outras vidas que estão precisando da sua voz, do seu posicionamento. Deus te abençoe, foi um prazer ter você comigo.